Maurício, boa tarde. Boa tarde, Duda. Que prazer te receber aqui, viu? O prazer é meu. Bom, tem algumas coisas que traz uma satisfação na hora que você atua e umas a posteriores e etc. O Maurício foi um dos mais brilhantes alunos que passou pelo curso Prevê, há 30 e tantos anos atrás. E um aluno que, você pegar qualquer professor daquela época, você falar o nome, você lembra do Maurício Kifuri? Todo mundo lembra. Um aluno brilhante, que desempenhou um papel excepcional, e que nós vamos... Eu quero que ele conte primeiro, depois nós vamos... Hoje ele está nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, é docente na Universidade da USP em Ribeirão Preto, e membro de várias organizações de traumatologia e sucesso internacional. Quer dizer, é um jovem numa cidade do interior que sonhou alto, foi para a melhor escola de medicina do Brasil e hoje presta um serviço internacional excepcional. O Maurício já deu palestras em mais de 40 países, tem técnicas iniciadas por ele na Faculdade de Medicina de Ribeirão, desenvolvida onde morou 2 anos na Alemanha, já está nos Estados Unidos há alguns anos, e realmente é uma alegria muito grande, de repente, o Maurício voltar a Bauru e nos procurar. Hoje ele deu uma palestra motivacional para os nossos alunos do 3º colegial e cursinho, maravilhosa. É uma palestra que nós, educadores, estávamos precisando até ouvir para se reciclar outra vez e realmente entender que a única saída importante que tem no Brasil e no mundo é a educação. Maurício, conta para o nosso telespectador de onde você é, como é que você veio para Bauru, a tua vida no colegial. E a hora que ele queria rever alguns professores, ele me passou um e-mail. Eu gostaria de ver o Relvas, o Kaká, o Robson. Então você chega... Você lembra eu não vejo o Maurício faz 35 anos. Você lembra do Maurício Kifuri? Pergunta para o Robson. Claro, foi nosso aluno. Pergunta para o Gino Creis. Você lembra do Maurício Kifuri? Claro. Não teve um professor... Olha, é brincadeira, uma escola com a idade da nossa, ele deixar essa imagem de pessoas que são lembradas por tudo aquilo que plantou no colégio. Como é que você veio para Bauru? Bem, boa tarde, é uma alegria muito grande estar com você aqui, Duda, depois de tantos anos. O que acontece é que eu vim para cá 35 anos atrás para fazer primeiro colegial. Eu sou de Pederneiras e eu fui, desde muito cedo, motivado a pensar em ser médico. Eu tinha um tio médico e eu queria ser médico. E minha mãe, viúva, minha mãe, Dona Janete, viúva lá em Pederneiras, falava, olha, você vai precisar batalhar muito para poder ser médico, vai precisar estudar muito para tentar ser médico. E uma das coisas importantes para tentar ser médico é passar no vestibular de medicina. E para passar no vestibular de medicina eu tinha que procurar um colégio que me desse condições de ser competitivo. Eu não tinha condição outra que não fosse buscar um colégio com qualidade para eu poder ter formação. E eu me lembro que em 1981, 35 anos atrás, eu vim aqui fazer uma reunião com o professor Duda, minha mãe veio também. E na época eu expliquei minha situação ao professor Duda. Eu falei, olha, minha mãe é viúva, eu tenho mais uma irmã, eu tenho vontade de estudar aqui, mas eu quero saber se é possível eu ter alguma bolsa, algum apoio da sua instituição. E o professor Duda, muito generoso, falou, olha, aqui funciona assim, se você for brilhante, se você for dedicado, se você tiver bom desempenho, você vai ter espaço aqui. E nesses 3 anos eu me dediquei muito, fiz vestibulares como treineiro, primeiro colegial, segundo colegial, passando na FUVEST pela USP, e eu tive a oportunidade de ter uma bolsa de estudos no Colégio Prevê, e mais do que isso, eu tive a oportunidade de ter contato com professores que me inspiraram muito. Ainda hoje eu tive o privilégio de encontrar com alguns deles, encontrei o professor Gino Creis, que realmente foi uma pessoa que marcou muito a minha formação em comunicação e expressão. Hoje em dia as pessoas não falam mais português corretamente,
E se eu falo português corretamente é porque provavelmente eu tive uma boa formação familiar, mas também eu tive professores que me inspiraram a fazer a coisa certa. E esse colégio, então, foi muito importante para mim, porque foi um ponto de partida para eu poder chegar onde eu queria chegar. E hoje, passados tantos anos, eu achei que era importante eu voltar para contar para os mais jovens que 35 anos atrás eu era um deles, sentado ali assistindo aula, sonhando em alcançar meu objetivo, como afinal de contas eu acabei alcançando com determinação e com muita vontade de alcançar. E eu fiz questão de voltar aqui para agradecer ao professor Duda, o corpo docente do Colégio Prevê Objetivo e compartilhar essa experiência com os alunos daqui. Muito bom. Bom, o Maurício terminou o terceiro colegial, entrou na Universidade de São Paulo em Medicina, entrou em Ribeirão. Agora conta a sua vida em Ribeirão. Você entrou em Ribeirão, entrou em Medicina, e como é que foi a sua caminhada lá? Bom, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto é um centro de pesquisa reconhecido no país, é uma faculdade líder no país e eu tive a oportunidade de ter acesso a professores espetaculares, alguns deles inclusive citados para Prêmio Nobel de Medicina, como o professor Sérgio Ferreira, da farmacologia. E lá eu fui formado e tive acesso a fazer pesquisa, a ter uma educação de qualidade e tive contato com um professor da área de ortopedia, que foi o meu mentor e a pessoa que me estimulou a fazer ortopedia, que foi o professor Kleber Pacola, que também é dessa região nossa. Lençóis Paulistas. Lençóis Paulistas, exatamente. O professor Kleber Pacola era um professor brilhante, uma pessoa muito talentosa, ele me estimulou muito a seguir a carreira. E eu me liguei ao professor Pacola logo que terminei a faculdade de medicina, prestei residência em ortopedia na USP, fui aprovado em primeiro lugar e me dediquei à ortopedia, porque é uma área que tem a ver com precisão, com geometria, com cálculo, com biologia. E lá, terminando a ortopedia, eu fui convidado a fazer doutoramento. Fiz doutoramento, PhD em ortopedia, com orientação do professor Pacola. E aí o professor Pacola me dizia, olha, você não pode parar porque você tem muita dedicação, muita vontade de fazer a coisa correta, você tem que fazer pós-doutoramento. Mas na época eu tinha consultório na cidade, em Ribeirão Preto, então era uma decisão difícil, eu tinha que fechar consultório para morar no exterior. Mas como a vontade de melhorar era muito grande, eu fechei meu consultório na época, isso foi em 2002, e fui fazer pós-doutorado na Alemanha. Eu consegui uma bolsa de pesquisa do governo alemão. Uma bolsa muito prestigiosa lá, de uma fundação chamada Alexander von Humboldt. Fiz pós-doutorado e conheci pessoas espetaculares na Alemanha, pessoas que são líderes da ortopedia mundial. Essa experiência foi uma mudança muito importante na minha vida, porque eu passei a entender a importância da publicação científica, a importância da ciência na área médica e a importância do trabalho e dedicação nesse campo. Eu aprendi técnicas novas ligadas à cirurgia por computador, eu aprendi a lidar com planejamento pré-operatório em nível tridimensional. E quando voltei, então eu tinha um conhecimento novo que eu queria aplicar na nossa comunidade. Como consegui fazer? Fui contratado como professor da USP e aí passei a ser professor da Faculdade de Medicina após a aprovação em concurso e me dediquei a essa Faculdade de Medicina, onde eu fui ligado a vários órgãos da Faculdade de Medicina, comissão de graduação, fui ligado à preceptoria de residência, enfim, tive uma carreira muito intensa dentro dessa faculdade e foi um lugar onde eu tive a oportunidade de fazer contato com todo o cenário ortopédico nacional e internacional. Eu, depois disso, fui presidente da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico, fui membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, fui da junta diretiva da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Enfim, me envolvi muito com a especialidade e principalmente com foco em educação médica continuada. Eu sempre tive o foco de tentar levar a educação aos médicos e me envolvi em muitos cursos, em muitos eventos. E um ponto diferencial, eu acho, foi a minha ligação a uma fundação que tem base na Suíça, se chama Fundação AO. É uma fundação dedicada à melhoria do ensino na área do trauma ortopédico. E essa fundação tem capítulos no mundo inteiro, tem mais de 10 mil associados, são os principais líderes em trauma ortopédico do mundo ligado a ela, e hoje eu presido essa fundação para a América Latina. Isso me faz responsável por um programa de educação médica para 17 países na América Latina. E me dá a oportunidade de conhecer pessoas, outras culturas, outras necessidades, outras realidades.
E, por causa disso, eu acabei tendo uma carreira internacional, levando ideias, levando conhecimentos para muita gente, aprendendo muito mais do que levando, possivelmente. E visitei aí um grande número de países na América Latina, Europa, Ásia, Oriente Médio, compartilhando conhecimentos na área de ortopedia e aprendendo coisas novas lá, né? E, mais recentemente ainda, a partir de 2008, como eu me dedico à cirurgia do joelho e cirurgia do trauma, nós pensamos em criar uma versão nova de ensino, que é ensino do trauma ortopédico no joelho. E nós começamos a fazer cursos internacionais em Ribeirão Preto. A última edição foi em 2014, onde nós reunimos 9 professores do exterior, pessoas que são líderes mundiais, vieram ao Brasil, e 733 médicos de 15 países vieram para assistir o evento. E só não pudemos pôr mais porque não tinha lugar no auditório, né? Eu tive que fechar a inscrição 2 meses antes. Um evento de muito sucesso em Ribeirão Preto. E por causa disso e dessa característica, eu falei, eu preciso ainda melhorar um pouquinho mais, preciso treinar mais. Aí eu conheci outros médicos que faziam coisas que eu tinha interesse em ver, e eles me convidaram, então, a ir para os Estados Unidos. Eu tinha a ideia de passar um ano lá para aperfeiçoamento, e eu fui para lá, para os Estados Unidos, ano passado, onde eu sou hoje professor visitante da Universidade do Missouri, na cidade de Colômbia, e onde se faz um procedimento inovador de transplante de joelho. Então, hoje, a gente tem uma aprovação pelo FDA dos Estados Unidos para pessoas jovens que tenham artrose avançada do joelho por trauma esportivo ou por qualquer outro tipo de trauma, sequelas de fratura. A gente tem conseguido transplantar compartimentos do joelho. Então, a gente transplanta superfície articular, menisco, cartilagem, de pessoas que são doadoras de outros órgãos, a gente transplanta para outros pacientes. Um procedimento que não é feito de rotina na maioria dos hospitais americanos, é feito lá, com a aprovação do FDA, porque eles patentearam uma técnica de preservação de tecido celular condral. E é uma coisa bastante motivante. Eu tenho participado do tratamento de vários pacientes disso e feito pesquisa nisso. Então, ao longo desses anos, eu posso resumir, professor Duda, assim. Eu comecei com o sonho de me tornar médico, aí eu percebi durante a minha graduação médica que eu tinha uma vocação para educar, então eu achei que eu devia me dedicar à educação de médicos, fiz um treinamento nesse sentido e procurei me aperfeiçoar em pesquisa médica, em educação médica, e o mais importante de tudo isso, ao longo de todos esses anos, o meu único foco foi o de querer aprender mais para poder fazer melhor, entendeu? Então, eu gostaria agora, embora tenha tanta coisa para te perguntar de medicina, hoje o Maurício deu uma palestra para os nossos alunos do terceiro colegial e do cursinho, coisa maravilhosa. E quem está nos assistindo ou são jovens ou pais de jovens. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa dificuldade que o jovem sente, desse sonho, em cima dessa palestra que você deu hoje, como que um jovem de 16, 17, 18 anos deve se comportar construindo aquilo que ele quer para o futuro. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre isso. Eu cheguei aqui a Bauru com 14 anos de idade para fazer primeiro colegial. E o que eu posso dizer para vocês é que hoje eu falei para os jovens que estavam me assistindo, 35 anos depois da minha chegada a Bauru, que não havia nenhuma diferença entre eu e eles que não fosse a diferença de idade, em primeiro lugar, e o fato de que é preciso que eles acreditem que eu fui um deles, eu sentei no colégio, eu prestei atenção às aulas, e o que eu fazia possivelmente era, eu tinha a visão de que sem dedicação eu não ia chegar a lugar algum. Então, o que eu procurei falar para os jovens é que não há sonho inatingível, não há algo que você não possa alcançar, desde que você acredite naquilo, haja com princípios, com transparência, com ética, com compromisso. E Mandela já falava isso, que o impossível só é impossível até o momento que você alcança. Depois que você alcança, ele não é impossível mais. E muitas outras pessoas que eu acompanhei nessa vida, que tiveram tantas dificuldades, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que ganharam o prêmio Nobel, eu perguntei para elas a mesma coisa. O que fez você ganhar esse prêmio? A persistência, a consistência, o fato de eu querer chegar
e acreditar numa ideia e ter uma motivação muito grande e apoiado em conhecimento, em princípios, em transparência. Então, o que eu posso dizer para o jovem é que eu já tive aqui nesse banco, muitos anos atrás, esperando uma vaga numa faculdade de medicina. Não há nada que você não possa alcançar, desde que você tenha a ideia de que você tem que trabalhar duro para isso. As coisas não acontecem de graça. Eu tinha que estudar muitas horas por dia. Eu não acredito muito na ideia de que as pessoas têm que ter muita inteligência. Eu acho que inteligência, na verdade, é a visão de você se dedicar para poder alcançar. Essa é a inteligência, de você poder acreditar que você pode se dedicar para alcançar. Tem que ter foco. Nos dias de hoje, por causa da internet, da mídia social, as pessoas perdem muito foco, elas se dispersam muito fácil, porque a notícia, a informação é acessível muito rapidamente no celular, no computador. É preciso focar em alguma coisa, acreditar naquilo e não largar o foco em momento algum. Mesmo que você preste atenção em outras coisas, o seu foco tem que ser muito claro. O meu foco era ser médico. Depois que me formei médico, eu achei que eu tinha que ser professor de medicina, porque eu queria compartilhar o que eu sabia com os outros. Porque eu aprendi com um professor meu que, se eu for um bom médico, talvez eu consiga tratar 20 pessoas, operar 20 pessoas num mês. Mas se eu ensinar 10 pessoas a fazer o que eu faço, essas 10 fizerem as mesmas 20 pessoas, nós operamos juntos 220 naquele mês. Então, a educação permite multiplicar. E eu acreditava que era importante multiplicar. E é por isso que eu me dediquei tanto à assistência de pacientes, como à educação de médicos, como à busca de novos conhecimentos em pesquisa na área de ortopedia. Essa é a ideia. Maurício, fala um pouquinho da sua visão sobre a medicina. Você que deu aula na USP tanto tempo, da medicina no Brasil hoje. Eu acho que o Brasil tem médicos de grande talento, professores brilhantes. Eu tive a oportunidade de conviver com vários que foram espetaculares e são espetaculares, mas o Brasil vive um problema de financiamento. Nós temos um problema de financiamento, de recursos, especialmente para saúde e educação. E onde não tem investimento e onde não tem recurso, não existe desenvolvimento. E esse é um grande contraste com outros países, como a Alemanha, que investe milhões de euros por ano em educação, como os Estados Unidos, que investe milhões de dólares em saúde e educação. Hoje eu assisto o sistema de saúde americano e vejo que é um sistema financiado com recursos, com investimentos. Então, falta investimento, embora exista muita gente devotada, dedicada. Mas quando falta recurso dentro do hospital, quando falta agulha dentro do hospital, quando falta soro fisiológico dentro do hospital, fica muito difícil você prestar serviços de ponta ou qualificados quando você não tem um investimento em infraestrutura. Então não basta no sistema de saúde você ter profissionais dedicados, você precisa ter uma rede de infraestrutura adequada para que esse profissional possa prestar o serviço dentro do padrão que se espera. Em termos de conhecimento, o médico brasileiro é muito nivelado com o médico no exterior. A gente tem acesso à informação porque a informação é global. Em termos de desempenho, eu acredito que nós sejamos criativos e façamos coisas que muitos não fazem porque nós não temos o recurso e temos que inovar. Mas a falta do recurso, da infraestrutura, muitas vezes limita que você possa fazer tanto pesquisa como assistência de vanguarda no país. A grande reclamação no Brasil é o pronto atendimento. Como é nos Estados Unidos o pronto atendimento? O pronto atendimento dos Estados Unidos é bastante eficiente porque existe um sistema muito organizado e regulado. Os hospitais são classificados por hierarquia de nível de complexidade. E os Estados Unidos, por lei, a pessoa tem que ter um seguro de saúde para poder custear o seu tratamento numa necessidade. Isso é lei. E aqueles que não podem porque vivem abaixo do nível de pobreza, ou porque não têm renda, ou porque são muito idosos, têm apoio governamental. Então, a primeira coisa é entender que saúde não pode ser entendida como algo de caridade ou como algo que precisa ser oferecido gratuitamente. Saúde é uma coisa que tem custo. Você tem custo para poder gerar um hospital, você tem custo para fazer gestão, você tem custo para poder equipar, você paga energia elétrica. Então, se não houver investimento, não funciona. E o pronto atendimento funciona por quê? Porque existe financiamento. Se existe financiamento, existe recurso para cobrir as despesas, é muito eficiente.
Nós recebemos pacientes acidentados, eles chegam de helicóptero no hospital muitas vezes, rapidamente, em 30 minutos da hora do acidente até a hora do atendimento, são 30, 40 minutos no máximo, e essa pessoa rapidamente está no centro cirúrgico para poder receber atendimento. Então, essa é uma diferença importante de logística. Aqui, muitas vezes no Brasil, eu fui presidente da Sociedade do Trauma, muitas vezes a pessoa espera 7 dias para operar uma fratura de fêmur, porque não tem vaga nos hospitais, porque tem que ser encaminhado de um centro para o outro. Isso não é por culpa, eu insisto, dos médicos que estão na linha de frente, isso é por culpa de um sistema ineficiente. Como é que compara o Brasil com os Estados Unidos em trauma? Olha, insisto que conhecimento nós temos muito, técnicas e princípios nós temos, mas nós não temos a dinâmica de custeio. Então, por exemplo, trauma é uma especialidade cara, porque implica terapia intensiva, implica implantes, implica múltiplas cirurgias, isso é bastante caro. E isso é absolutamente inviável de se manter sem financiamento. Então, imaginar que uma pessoa possa chegar num hospital, ser submetida a 15 procedimentos cirúrgicos e não ter nenhum tipo de financiamento para essa situação é basicamente impossível imaginar que isso... E por isso que os hospitais não têm recurso dentro da sua... Eles não fecham a conta, porque se você não tem o financiamento para isso, você não consegue viabilizar isso. Fica muito complexo. Isso também se aplica aos planos de saúde no país. Os planos de saúde são regulados dentro do país pela Agência Nacional e eles têm que oferecer uma série de garantias para os seus segurados, o que eu acho que é perfeitamente importante, mas ao mesmo tempo é preciso saber se o custo dessa atenção de saúde realmente está sendo coberto pelo fomento que está sendo oferecido para esses planos. Vê se está errado o que eu vou falar. A saúde no Brasil, em termos de pronto, principalmente para o primeiro atendimento, está mal. Mas no Rio de Janeiro está falida. Eu não diria só no Rio de Janeiro, eu diria na grande maioria dos estados brasileiros, inclusive dentro do estado de São Paulo, a gente tem várias regiões problemáticas. E eu, como eu volto a dizer, como presidente da Sociedade Brasileira do Trauma, uma das coisas que eu fiz foi visitar vários centros distantes. Pessoalmente, eu fiz programas itinerantes de educação médica e eu vi a dificuldade que é prestar o atendimento nesses lugares pela absoluta falta de materiais ou de recursos ou de pessoal para poder atender a demanda. Uma população de 200 milhões de habitantes com um número de acidentes de trânsito... O político brasileiro esquece às vezes. Nós somos a 7ª população do mundo. É muito grande a população, o território é muito grande, as necessidades são muito grandes. Eu ainda estive na China 2 semanas atrás, participando de um evento, e cheguei a uma cidade cujo nome é Chengdu. A cidade tem um aeroporto que é 3 vezes o tamanho do aeroporto de Guarulhos, uma cidade que eu não conhecia de nome. A gente conhece Beijing, mas eu não conhecia essa é a minha 2ª visita à China. E o tamanho, as coisas são feitas em proporção de escala, porque a população é gigantesca, eles precisam... Qual a população da cidade? Só essa cidade tem 14 milhões de habitantes. Então, o aeroporto é gigantesco, a cidade tem uma infraestrutura grande, a China está crescendo muito rápido, investindo. Coreia do Sul, eu tenho médicos ortopedistas amigos na Coreia do Sul. Coreia do Sul, na década de 70, em termos educacionais, estava abaixo do Brasil. É verdade. Hoje está na frente, muito na frente, com as principais empresas exportadoras para o mundo, como Samsung, LG, Kia, Hyundai. A gente consome tecnologia dos coreanos. E o que houve de diferença nesses 40 anos? Investimento em educação. Comparando com o primeiro mundo, a nossa medicina está bem abaixo da medicina do primeiro mundo ou não podemos colocar assim também? Se você entender medicina como um conjunto de ações que envolve a atenção do médico, mais a qualidade da admissão hospitalar, mais os implantes que são oferecidos, mais material, etc. e tal, eu diria que a gente está devendo na infraestrutura. Em termos de educação e conhecimento, eu acho que o médico brasileiro é bem formado. Ele ainda é bem formado, especialmente em universidades. Eu acho que esse é um ponto importante. A formação universitária dá uma dimensão diferente para o médico. Agora, o médico se depara com situações muito angustiantes nos dias de hoje, em que ele está num pronto-socorro abarrotado de pacientes, sem infraestrutura para atender todos. E eu me lembro quando foi lançado o programa Mais Médicos,
que isso foi visto como a salvação do sistema de saúde do país. E desde o início eu falava isso, inclusive... O problema não é médico, né? O problema não é recurso humano, Duda. O problema é você pensar que se você vai ter mais médicos, você vai ter mais solicitações de exames de raio-x, você vai ter mais exames laboratoriais, você precisa multiplicar o sistema. Se o sistema não for multiplicado, não for ampliado, você não tem a menor condição de poder oferecer atenção de qualidade ao paciente. E o paciente, muitas vezes, por desespero e por sofrimento, ele imagina que o médico é responsável por essa dificuldade. O médico é parte do problema. A gente tem várias situações em que o médico realmente deixa a desejar por sua formação limitada algumas vezes. Mas isso não é a base do problema. A base do problema é a falta de uma rede estruturada para poder apoiar o serviço de saúde de uma forma geral. Não só do médico, mas do fisioterapeuta, do enfermeiro, do nutricionista. Essas pessoas precisam de estrutura para poder trabalhar direito. E se elas não têm estrutura, elas não conseguem prestar o serviço. Maurício, vamos pegar o caso de Bauru. Bauru tem 2 universidades públicas. Aqui tem a USP, que é a sua faculdade de odontologia e fono, e a Unesp, que é o maior campus da Unesp aqui. E a única cidade do estado de São Paulo, com mais de 300 mil habitantes, que não tem faculdade de medicina, é Bauru. É Bauru. E hoje, político, o governador até havia prometido que sairia pela USP. Aí a USP colocou, mas se não vier dinheiro, não. E muito certo, o reitor da USP colocou, claro. Criar para dividir o que está aí e tal. Depois falou na Unesp, porque o Hospital Estadual de Bauru, quem cuida é a Unesp de Botucatu. Né, de Botucatu. Como é que você vê a implantação de uma faculdade de medicina no centro do estado, em Bauru, estadual, ou pela USP ou pela Unesp, favorecendo toda essa região, ou não, você acha que é mais uma para não funcionar bem? Eu vejo com a seguinte ótica. Eu gostaria que o assunto fosse ampliado para uma discussão de quantas faculdades de medicina o Brasil tem hoje, para a população que tem, e quantas realmente estão devidamente qualificadas para formar o médico. Nem 10% delas. E aí que está o problema. Nós temos faculdades de medicina no Brasil que não tem hospital-escola. E esse é o problema. Então, a minha visão é a seguinte: eu não sou contra a abertura de centros qualificados, onde você tem hospital-escola, onde você tem um corpo docente de bom nível, pessoas com nível de doutoramento, pós-graduação, pessoas com visão universitária. Eu acho que sempre existe espaço para qualidade. Agora, o que eu não vejo é como pensar em ampliar o N, ou seja, o número de faculdades, sem pensar em qualidade, sem pensar no que está sendo oferecido para o aluno. Eu já visitei escolas públicas de medicina que não têm hospital-escola, no estado de São Paulo. Então, isso é bastante complicado, né? E a gente precisa pensar em, se vai montar alguma coisa em Bauru, eu acho que a região de Bauru merece ter uma estrutura. É preciso saber se, primeiro, há como acomodar a educação de qualidade para esses médicos que vão entrar. Se vamos ter corpo docente qualificado, se vamos ter leitos e pacientes para poder tratar e para poder educar os médicos. Veja, aqui o nosso telespectador participa com perguntas, viu? Claro. O Marcos Eduardo Monteiro, ele fala assim: Duda e convidado, boa tarde. Hoje saiu no jornal da cidade o senhor Pedro Tobias, que você conhece bem, nosso deputado estadual, dizendo que o governador reservou vaga para a Faculdade de Medicina para o ano de 2017. Essa não é mais uma daquelas promessas porque se aproximam as eleições municipais? Os bauruenses já estão cansados dessa notícia há mais de 20 anos, toda vez que se aproxima uma eleição. E o governador já falou que ia sair pela USP, né? E daqui a 2 anos, quando aproximar as eleições para deputados e governador, eles virão com a mesma notícia, para não perder votos. Infelizmente, em época de eleição, se promete tudo, né, Maurício? O que eu vejo é que... Mas o Pedro é uma pessoa séria, uma pessoa... Eu não tenho conhecimento do projeto de lei ou mesmo do que está se buscando aí com o deputado Pedro Tobias, mas o que eu posso dizer basicamente é aquilo que eu insisto. Educação médica é um ato de muito compromisso.
Então, É muito caro, é, né, é muito caro formar um médico, não é uma coisa barata, e mais do que isso, é uma coisa de uma seriedade enorme, porque essa pessoa vai prestar serviço para a comunidade, essa pessoa tem que ter uma formação qualificada para que ele possa retornar para a sociedade e para a comunidade aquilo que ela merece. Então, eu vejo que se há uma perspectiva de abrir uma faculdade de medicina pública aqui com um projeto adequado, isso precisa ser muito bem discutido para que, quando abrir e se abrir, seja algo diferencial. Ribeirão Preto era a única faculdade da USP do interior de medicina, volto a dizer, uma faculdade líder em pesquisa no país. A USP sempre teve duas faculdades de medicina, a USP São Paulo, a USP Ribeirão Preto, e, ao mesmo tempo, hoje Ribeirão Preto tem mais algumas outras faculdades particulares. Quando eu cheguei em Ribeirão Preto, nós éramos os únicos alunos de medicina da cidade. Hoje, quando você fala, eu estudo medicina em Ribeirão Preto, em que faculdade você estuda? São várias. E a questão é saber, primeiro, quantos médicos nós estamos formando, que tipo de formação nós estamos oferecendo, se todos eles têm condição de ter um treinamento adequado para poder prestar o serviço que precisam. Então, quer dizer, eu não tenho uma posição a favor ou contrária a faculdades privadas ou públicas, eu tenho totalmente ao contrário de abertura de qualquer unidade que não tenha um planejamento e um projeto de qualidade. Tem que ter qualidade para poder atender a população, porque a população precisa disso, precisa de qualidade, pessoas que tenham formação, pessoas que tenham princípios para poder atender a população adequadamente. Olha, a nossa redação faz uma pergunta aqui, diz que está tendo várias perguntas de telespectadores. Eles estão perguntando onde o Dr. Maurício mora atualmente, onde ele atende, se em Ribeirão Preto ou nos Estados Unidos, e quais os contatos para que os telespectadores tenham chance de marcar consulta com ele. Então, eu agradeço essa pergunta e o interesse. Durante todos esses anos eu estive em Ribeirão Preto, eu ainda tenho uma vinculação com a Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto. No momento eu estou licenciado para poder prestar esse treinamento e esse serviço à Faculdade de Medicina da Universidade do Missouri. Então eu estou morando na cidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Mas não é muito difícil me localizar, porque o Google tem meu nome e as pessoas, quando digitam o meu nome no Google, acabam descobrindo onde eu estou. Eu tenho uma página eletrônica da ortopedia da USP, onde a gente tem várias informações, e nós temos também a possibilidade de estar em contato através da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, onde a gente tem colegas trabalhando lá. Eu formei pessoas lá e tem pessoas que trabalham na USP, então se as pessoas precisam de algo aqui no Brasil, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP tem um corpo médico muito qualificado para poder atender as necessidades locais. E eu estou sempre à disposição pela página eletrônica, pelo e-mail que nós temos, para poder ajudar quem precisar de alguma coisa. Mas no momento, se alguém precisar falar comigo, nesse ano, pelo menos, eu vou estar nos Estados Unidos prestando serviço e fazendo pesquisa na Universidade do Missouri. Vou fazer uma pergunta completamente fora agora. Uhum. Qual é a imagem, uma pergunta de política agora, do Brasil nos Estados Unidos, na região que você está? Ou até no mundo. Nesses últimos anos você correu 40 países do mundo. Pois é. O que eu posso dizer para você é que quando você mora no Brasil e você não sai daqui, você tem a impressão que o Brasil é a única coisa que existe. Que o Brasil é gigante, o Brasil é a nação emergente, o Brasil vai ser o gigante do futuro. Eu escuto isso desde muito pequeno. Quando você está lá fora, eu vivi na Alemanha, nos Estados Unidos, as notícias do Brasil são muito limitadas, a gente não tem muita informação sobre o Brasil. E as que nós temos hoje são preocupantes, porque elas acusam os problemas de corrupção que a gente vive hoje, as denúncias, o impedimento da Presidente da República, as dificuldades socioeconômicas do país, a desvalorização da moeda. Eu li recentemente uma reportagem num órgão de circulação muito grande nos Estados Unidos, comparando a situação econômica do Brasil à década de 30, a crise de 30, porque eles têm tudo baseado em estatísticas e números. Os nossos números de recessão são muito comparáveis à crise de 30, com a diferença de que hoje existe uma crise moral, uma crise de princípios, em que as pessoas perderam a esperança nas lideranças que nós temos.
Isso é muito triste, por um lado, porque você, quando está lá, as pessoas perguntam, puxa, mas esse país é maravilhoso. Realmente é, as pessoas são maravilhosas, o clima é maravilhoso, tudo é maravilhoso, mas a gente vive um momento de crise de confiança, crise de esperança, e esse é um momento bastante preocupante, e é assim que é retratado no exterior, é assim que eu vejo nos noticiários nos Estados Unidos atualmente. E, para piorar a situação, os problemas de saúde pública, como Zika, vírus, como chikungunya, como dengue. E às vésperas da Olimpíada, o grande movimento que eu vejo nos Estados Unidos é para que as pessoas não venham. Eles estão convidando os atletas de performance para não vir, porque eles têm receio de que essas pessoas possam se expor a algum risco de saúde ou algum risco de segurança. Então, infelizmente, essa é a imagem. A gente, por outro lado, tenta vender uma imagem diferente, de pessoa que trabalha, de pessoa que produz, de pessoa que tenta fazer algo diferenciado, de pessoa que é bem recebida. Nós somos muito bem recebidos lá. Eu tenho feito um trabalho interessante, mas é muito difícil lutar contra as notícias que não são positivas. Quem ganha a eleição nos Estados Unidos? Olha, esse é um tema muito, muito quente hoje nos Estados Unidos. Ainda hoje eu soube que o Bernie Sanders acaba de registrar apoio a Hillary Clinton. Essa unidade do Partido Democrata era importante. Eu acho que ela foi tardia, porque durante esse período houve uma sangria da imagem da Hillary Clinton, que não é uma pessoa que desperta muita confiança em boa parte da população, especialmente nos mais jovens, ela não inspira tanta confiança. Mas a questão é que o candidato Donald Trump, ele tem uma imagem extremamente agressiva, muito radical, muito complexa, a visão dele sobre imigrantes, a visão dele sobre muçulmanos, a visão dele sobre mundo, é uma visão muito, muito difícil e muito complexa. Eu fico bastante preocupado com o que vai acontecer para frente pelo mundo em si, né? Porque se nós tivermos pessoas radicais na liderança de um país que é a primeira... Disso no mundo, né? O mundo não precisa de conflito, o isso mundo não só precisa... o Oriente Médio ser radical, né? Agora para cá não, né? Eu acho muito difícil. Agora, ele tem tido apoio de pessoas que estão muito infelizes com a situação de segurança hoje nos Estados Unidos, com as questões atentados. Então, ele tem encontrado eco nessas pessoas, porque lá são muitas as pessoas que perderam familiares ou em guerras ou em atentados. Então, isso encontra eco na campanha dele. É verdade. O que você gostaria de colocar mais para o nosso telespectador sobre a sua vinda a Bauru? Bom, eu, mais uma vez, o que eu posso contar para vocês é que eu me sinto muito feliz de voltar a essa cidade depois de tantos anos, onde eu encontrei amigos, encontrei o professor Duda, encontrei os meus professores daquela época, vejo que eles estão com a mesma disposição de ensinar, com a mesma energia de fazer o que eles sempre fizeram muito bem aqui. Eu acho que o meu papel aqui hoje não é outro do que o de levar uma palavra de positivismo para os mais jovens, para aqueles que buscam o seu sonho de ter uma formação de qualidade e que eles tenham a consciência de que é possível você alcançar o seu objetivo desde que você se comprometa com um trabalho sério e desde que você se comprometa a atingir o que você quer sem esmorecer diante dos obstáculos, porque nada é fácil. As coisas não são simples, as coisas não caem do céu, os obstáculos estão na nossa frente o tempo inteiro, a gente tem que ter tenacidade. Na hora que cai o primeiro tombo, tem que levantar, cai o segundo tombo, tem que levantar. Não importa quantos tombos você cai, você tem que levantar, porque se você não levantar, você não vai seguir. E para seguir, você precisa ter uma energia muito positiva de saber que você não está fazendo para você, você tem que fazer algo que vai voltar para a sua comunidade, vai voltar para o seu ambiente. Porque a vida é uma fração de tempo e a gente tem que viver essa fração da melhor forma. E eu escolhi fazer dessa fração algo voltado à área médica, mas também escolhi valorizar as pessoas que eu acho que foram importantes e são importantes para mim. Então, em primeiro lugar, minha família, os meus amigos mais próximos, as pessoas que me educaram, os meus professores, e aqui hoje eu encontrei vários. E a vinda a Bauru é mais uma vinda para registrar meu agradecimento ao Colégio Prevê Objetivo, que me abriu uma oportunidade importante, a hora que eu tive a oportunidade de ter a formação aqui, para poder seguir em diante e buscar a minha carreira, como eu fiz hoje e faço. Eu espero ainda poder fazer mais e poder ajudar a muitas outras pessoas que pensam em fazer a mesma coisa.
Maurício, foi um prazer ter Prazer meu. aqui, viu? Prazer é meu. Muito obrigado. Obrigado, querido. Obrigado, obrigado. Bom, nós vamos sair daqui, eu e o Maurício, alguns ex-professores deles vão estar nos esperando lá na porteira do Rio Grande, onde nós vamos almoçar. E eu quero convidar, se algum colega do Maurício está assistindo a entrevista, que apareça lá, almoce conosco hoje. Se você já almoçou, passa lá pelo menos para dar um abraço no Maurício. O Maurício fez o colégio aqui, do primeiro ao terceiro, na década de 80, no começo dos anos 80. Se tem algum colega do Maurício assistindo a entrevista, vai ser um prazer te receber lá. Com certeza. Eu agradeço a tua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.